Segundo enunciado, a possibilidade de instituição de categorias de associados com vantagens especiais admite a atribuição de pesos diferenciados ao direito de voto, desde que isso não acarrete a sua supressão em relação a matérias previstas no artigo 59 do Código Civil. Artigo 59. Ministro. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral: 1, destituir os administradores; 2, alterar o Estatuto. Está em discussão. Ministro, pela ordem. Não. Eu participei até dessa comissão de parte geral, eu fui um dos que votou contrário, e não ia dormir tranquilo se não viesse manifestar porque que eu acho que não deve ser aprovada essa situação. Quando se fala de associação civil, vigora a liberdade, tanto que a Constituição, no artigo 5º, incisos 18 ao 21 e 70, permite a sua auto-organização e estimula o associativismo. Essa questão, em 1972, o professor Miguel Reale, Orozimbo Nonato, Zé Frederico Marques e vários outros já mencionou que o voto não é essencial à associação. Caio Mário falava que é impossível se exigir uma padronização única. Cada associação tem uma razão de ser. Na prática, essa situação, privar votos só para determinadas categorias, é mais comum do que a gente imagina. Quantas entidades que têm os sócios honoríficos ou assemelhados que não têm direito a voto. Então, essas situações têm uma razão de ser para fazer, né? Seja da questão da contribuição, seja por valores empregados e por quaisquer outros motivos. E o próprio professor Miguel Reale, quando do Código Civil, falou que a gente tinha que evitar eventuais invencionices, principalmente na parte de associação civil, que não tinham o intuito de revolucionar. E essa matéria tem mais de um século que se permite a diferenciação de associados com a estipulação de votos para determinadas categorias. Isso ocorre na França, Itália, Alemanha, Portugal. Então, eu acho que isso e o impacto concreto nisso é muito sério, me preocupa muito. Em associações, principalmente, que tem algumas têm mais de 50 mil associados, se colocar isso para votar, o impacto da efetividade é muito sério. Além de que, para aqueles que entendem que existe direito adquirido frente à associação, também vai afrontar o direito adquirido. Então, por isso que eu acho que deveria ser rejeitado. Pois não. Foi derrotado na nossa comissão pelo seguinte. Foi derrotado na comissão pelo seguinte. O que o Estatuto garante é a participação mínima nos direitos 59, que é a alteração de estatutos, e os direitos básicos estão garantidos a todos. Os que não são básicos, pacta sunt servanda. Aquele associado que no início da formação da associação contribuiu de maneira diferente do outro, há categorias de associados diferentes. E não tratar os desiguais de maneira igual ou os iguais de maneira desigual. É respeitar as desigualdades originárias na formação. É a aplicação da isonomia constitucional respeitando as diferenças, mas sem tirar o mínimo garantido a todos os associados, que é o mínimo do 59. É só isso. Não tem nada de novidade, é a prática do mundo associativo. Ministro, pela ordem. Tiago Sombra, da Universidade de Brasília. Basicamente, a ideia do enunciado, tem só uma observação que o colega não mencionou. O artigo 59 foi modificado para ampliar o rol de matérias que deveriam ser submetidas à Assembleia. Não faria sentido o legislador ampliar o rol de matérias que deveriam ser submetidas à Assembleia se não fosse obrigatório o direito de voto. Os precedentes que foram mencionados aqui, um precedente do Supremo e um outro do STJ, todos relacionados ao Código 16 já diziam que não era possível a supressão do direito de voto. Ou seja, com a alteração de 59, isso ganha um maior peso.
Outra coisa, esse tema relativo aos pesos diferenciados, nós já temos vários casos de associações em que pessoas jurídicas têm um peso, pessoas físicas que fazem parte têm um outro peso. Isso não é uma prática incomum, isso depende da definição, como bem lembrou o professor Simão, do que acontece. O professor Rodrigo Leonardo é o melhor para tratar desse assunto, tem tese de doutorado exatamente sobre esse tema, admitindo isso, não é uma novidade no Brasil, não é uma novidade em outros países também. Rodrigo Xavier Leonardo, Universidade Federal do Paraná. Veja, o Código Civil já estabelece a possibilidade de categorias de associados com vantagens especiais. Nós temos que lembrar que a base da liberdade, a base da associação é uma liberdade fundamental. Ou seja, a possibilidade de conformar as associações segundo as particularidades daquilo que justifica a união entre os associados é fundamental. Nós podemos ter, suponhamos, uma associação de desportistas que, conforme a posição desses associados na relação, pode ser que seja necessário maior peso de votos para determinado tipo de assunto, menos votos para outro. Por que coartar a liberdade com criação de negócios jurídicos num setor em que ela tem que ser fundamental, em que ela é o suporte básico? Por isso eu acho, em defesa do enunciado, que o enunciado melhora a interpretação do Código Civil em algo que o Código foi muito econômico, só dizendo que pode criar vantagens especiais. Mas o que são categorias de vantagens especiais? Esse enunciado ajuda a explicar uma das possibilidades de aplicação. Por isso, meu entendimento, minha opinião é pela aprovação do enunciado. Sem manifestações, vamos então à votação. Está em votação. Ele vai repetir a votação, tá? Um momentinho. Vamos.